Olá galera, mais um vídeo aqui com o professor Dário, beleza? Deixar meu abraço aí pra galera que tem curtido nossos vídeos, tem assistido, ok? São vídeos pequenos, como eu tenho falado antes, para não deixar a galerinha aí cansada, beleza? Esse vídeo, nesse momento, nós vamos falar sobre dois países, Japão e Austrália, tá? Algumas coisinhas simples, rápidas, um material do oitavo ano que pode ser um apoio, beleza? Primeiro, falar sobre Japão. Japão, como um dos menores países do mundo, né, com a economia que se torna a quarta maior economia do mundo, se caracteriza apresentando uma extensão territorial de aproximadamente quase que 377 mil quilômetros quadrados, ou seja, quase a metade do estado de Minas Gerais. Quase a metade por quê? O Brasil tem 8 milhões e 514 mil, né? Quase 1 bilhão, quase 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um pouquinho mais, né? E no caso do Japão, tem uma extensão territorial de 370, nem dá 380 mil quilômetros quadrados. Ou seja, olha quanto é pequeno. Mas é um país de primeiro mundo, é um país de economia primária, perdão, um país de economia de setor terciário, né, e secundário. Não é primário porque primário vem tudo da natureza, como é um país pequeno, ele não se destaca. Muitos produtos que os japoneses usam, eles exportam, né? Ou seja, perdão, eles importam, eles compram de outros países. Eles importam produtos primários e exportam produtos secundários, ok? Vamos falar algumas características do Japão como um país pequeno. Professor Dário, como é que o país Japão se tornou essa economia, essa quarta economia do mundo? No pós-Segunda Guerra Mundial, né, o Japão, posso usar o caso do Japão parecido com o caso da Finlândia. Né? A Finlândia é mais recente, o Japão é quase que 60 anos. Eles investiram maciçamente na educação. Infelizmente, eu já tenho falado em vídeos anteriores. No nosso caso do Brasil, há uma inversão de valores em relação à população. Né? O Japão, para a população e o país ser o que é, eles têm uma educação de qualidade. Né? Qualquer material do terceiro colegial, né, inclusive sobre as potências, fala que o Japão eles investem maciçamente em educação. No caso do Brasil, é uma inversão de valores. Eu acho que em vídeos anteriores já falei, vou reforçar. Para que um governador, um presidente, um desembargador, um juiz, um promotor chegue onde ele chegue, ele tem que passar na mão do professor. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, os professores não têm tanto valor. Mas no caso do Japão, para ser o que é, eles têm uma economia baseada na educação, ou seja, para que se as pessoas possam se curvar para o imperador, se curva para os professores, porque ele sabe que ninguém chega a lugar nenhum sem educação. Infelizmente no Brasil aqui, os superiores não respeitam, não pagam um salário digno, alunos não querem assistir aula porque sabem que não tem interesse de aprendizagem, os pais não têm interesse de fazer com que os filhos aprendam, então manda para a escola porque não aguenta em casa, professores desestimulados, etc. Finlândia e Japão são um exemplo de educação. Tá? Mas isso aí é um outro assunto. Então, falar sobre o Japão é falar da sua economia, né? Como eu falei, a quarta maior economia do mundo, uma população de quase 130 milhões de habitantes, tá? Só alguns tópicos, vou citar alguns tópicos. Uma extensão territorial de quase 380 mil quilômetros quadrados, uma população de quase 130 milhões de habitantes, alta densidade demográfica, significa que há um grande número de habitantes por quilômetro quadrado, no caso do Japão, que é quase 350 habitantes por quilômetro quadrado. Né? É um país considerado um país de velhos, por quê? Porque a população velha ultrapassa a população jovem. Né? Tem um exemplo aqui da pirâmide etária que mostra o Japão de 1950, que a base era totalmente larga e o topo estreito. E a estatística para 2035, 2040, 2050 é a base sim ficar estreita e o topo sem enlarguecer. Por quê? Porque é um país que tem envelhecido mais, a população ultrapassa hoje tranquilamente os 80 anos, se não me escapa da memória, né? E consequentemente há uma baixa na taxa de fecundidade, ou seja, o índice de fecundidade é bem menor. Com contrapartida, a expectativa de vida aumenta. Tá? Em relação à economia, o setor primário, o Japão, o destaque é mínimo, quase que 15% da sua economia, setor primário. Por quê? Como eu já havia falado, é um país pequeno, de extensão territorial pequena, e a área central do Japão, o relevo é
entre aspas, montanhoso, né? E tem bastante floresta, e a população se localiza na área litorânea. E essa população gera uma produção do setor primário pequena. Primário que eu me refiro é agricultura, pecuária, mineração, extrativismo, etc. Tá? Primário, tudo que vem da natureza. Já o setor secundário, que é a indústria, e o terciário, que é o mercado consumidor, produtor, já ultrapassa o secundário 24% e o terciário ultrapassa 74%. Significa que o secundário e o terciário mantém a economia do Japão, certo? Capital Tóquio, tá? Como uma das maiores cidades do planeta, também, não posso deixar de falar, que apresentam alto índice de poluição, né? A população vive, né, com problemas, né, de poluição no Japão. Mas é um país que se destaca porque eles têm de fazer tudo para melhorar sua população, sua economia. O maior exemplo disso foi o que aconteceu em 2011, né? O tsunami de 2011, que matou quase 20 mil pessoas, mas o país ele se reestrutura rápido. Por quê? Porque as pessoas elas agem em grupo, né? Elas fazem tudo para que todos tenham boa condição de vida. Abre aspas, no Brasil, aqui o cara é oportunista. Se ele tiver a oportunidade de tirar o que é teu, ele tira e deixa você sem nada. O caso dos nossos políticos, né? Nem eu preciso citar que todo dia a gente vê isso na televisão aí. A corrupção são milhões desviados para os políticos e milhares de pessoas aí passando fome, que é o contrário do Japão, né? Infelizmente, ok? Sua renda per capita, quer dizer, o PIB dividido pelo número de habitantes é de quase 35 mil. Vamos colocar em $1.000, né? Comparando com o dólar. Tá? No caso do Brasil é 8. Ou seja, o Brasil tem um PIB alto, uma desigualdade social e econômica gigantesca, uma população relativamente alta, né? Como eu mostrei antes, é a quinta maior, mas o PIB é baixíssimo, né? De 8 mil. É como se cada brasileiro tivesse que ter 8 mil para viver. Coisa que é mentira. No caso do Japão, ultrapassa 35 mil. Então um pobre no Japão ele vive com 10 mil. Um pobre. Aqui no Brasil um pobre vive com Bolsa Família, né? Sobre os setores da indústria, né? Posso citar também, te mostrar uma foto aqui, ó, que é o setor do indústria, né, automobilística, né? Toyota, a Hyundai, se não me escapa da memória, ou é a Honda, a Nissan, são japonesas. O Japão, um país pequeno, menor do que o estado de Minas Gerais, quase a metade, tem esse tipo de empresa. Qual a empresa que o Brasil tem? A Petrobras, que só serve para desviar dinheiro para os políticos, né? E o Japão se destaca nisso aí, né? O cara que é corrupto lá no Japão, ele sabe que é punido. Aqui não, aqui a estátua da justiça tem os olhos vendados porque fala que é para todos. Mentira, o cara que tem dinheiro aqui não acontece nada com ele, né? Isso eu estou falando da geografia política, tá, galera? Não estou induzindo ninguém a fazer ou falar essas coisas de maneira direta, não. Isso aí é de maneira indireta. Fato, claro que os livros, as pesquisas mostram constantemente, né? Infelizmente, no caso do Japão, ele é um país pequeno, né? Eu acho que se fosse um país que tivesse a metade do território brasileiro, seria um país do primeiro mundo. O primeiro país em economia, né? Ele é o quarto, mas seria o primeiro, se ele tivesse a metade do território brasileiro, tivesse seus 4 milhões de quilômetros quadrados, se ele tivesse matéria-prima e etc, né? É um país ilha, se localiza no Pacífico, né? Tá aqui, ó. Um país que constantemente tem tido terremoto, que apresenta um grau de periculosidade para quem mora lá, porque terremoto lá é tão constante igual chuva aqui no Brasil, nas regiões do Brasil, né? Se localiza no sul-sudeste da Ásia, porém a população está sempre preparada para fatores naturais, né? Furacão, terremoto, que acontece constantemente, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a Austrália. Certo? Austrália e Oceania, galera. Olha aqui, ó. Vou mostrar um mapinha para vocês aqui, tá? Na Oceania, nós temos aí, né, falando de continente, Austrália, Nova Zelândia, Micronésia, Melanésia e Polinésia, né? São os 4 ilhas maiores que se localizam na Oceania, que abrangem essa área da Oceania, né? Lembrando que a Austrália é considerado um país, tá? Tudo aquilo que é menor que a Groenlândia é considerado ilha, no caso da Austrália, que é um pouquinho maior, tá? A Austrália se destaca por sua extensão territorial quase do tamanho do Brasil, tá? A extensão territorial da Austrália é quase que 7 milhões e 600 mil. O Brasil tem 8 milhões e meio, a Austrália tem 7 milhões.
ok? Sua capital é Canberra, algumas pessoas acham que é Sydney, não é, tá galera? Não é. Capital da Austrália é Canberra, tá? Uma população de aproximadamente quase que 24 milhões de habitantes, é um país pequeno em população, né? Comparando com o Japão tem quase 130 milhões de habitantes, né? Quase 130 e tende a diminuir, tá? Quero lembrar que o Japão tende a diminuir a população, por quê? Porque a taxa de fecundidade tende a diminuir. Então, a tabela ou o gráfico mostra que o Japão tende a ter um declínio dessa população, ok? Então, comparando com a Austrália, sua extensão territorial de 7 milhões e 600 mil quilômetros, com a população de 24 milhões de habitantes, tem uma densidade demográfica de quase 3 habitantes por quilômetro quadrado, né, porque é um país maior em extensão e menor em população, comparado com o Japão, que tem quase 350 habitantes por quilômetro quadrado, né? No caso da Austrália, 2 ou 3 habitantes, ok? Sua economia também se baseia nos setores secundários e terciário, porque na região central da Austrália o país é seco, né? Clima seco, semiárido, então a economia não se destaca bem. E aí, boa parte da população da Austrália, né, se localiza nas áreas litorâneas, onde o clima é mais favorável, né, onde o desenvolvimento das cidades é melhor, ok? Também em relação à população, posso citar um exemplo aqui dos aborígenes, né? São os índios australianos, que até hoje, né, tem lá. É o único país do planeta que tem esse tipo de indígenas. O restante é tudo nativos, né? Entre aspas, nativos tecnológicos, ok? Em relação a setores, né? Como eu já falei, o setor secundário e terciário são os dois setores da economia da Austrália que se destacam, tá? O setor primário já é menor por causa da condição climática, né? Até porque a Austrália é um país cortado pelo Trópico de Capricórnio. Comparando com o Brasil aqui, né, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, cortado pela linha do Trópico de Capricórnio, o clima na região sul do Brasil é subtropical e frio. No caso da Austrália, né, pela localização, o clima na região central, posso até mostrar um mapinha aqui, ó. Essa parte amarela aqui, ó, galera, é tudo clima seco semiárido, tá? Então significa que a economia nesse setor não se desenvolve. Ok? Beleza? Deixa seu joia, deixa seu like, que eu deixo o meu abraço para todos eles que estão aí curtindo nossos vídeos, tá? Só para a galerinha lembrar aí, isso é um conteúdo do 8º ano. Professor Dário aí sempre, ok, galera? Abraço, deixa o joia, dá um toquezinho lá no sininho que você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana eu tô colocando um vídeo novo aí, tá? Abraço!